Audiobook, Jus Resumos. Processo Penal, Aula 1. Disposições introdutórias, sistemas e princípios processuais penais. Olá, amantes do direito. Sejam muito bem-vindos de volta ao Jusemos, o seu canal de conhecimento jurídico. Para quem está chegando agora e para você que já nos acompanha, é uma alegria tê-los por aqui. Hoje, damos o pontapé inicial em uma jornada fascinante pelo universo do processo penal. Dividimos esse vasto tema em 40 aulas concisas para facilitar o seu aprendizado e a sua preparação. E para começarmos com o pé direito, vamos mergulhar nas disposições introdutórias, nos sistemas e nos princípios que norteiam o processo penal brasileiro. Este é um tema fundamental, especialmente se você está se preparando para concursos ou para a prática jurídica, já que o inquérito policial, a ação penal, a jurisdição e competência, as provas e as questões de prisão e liberdade são alguns dos tópicos mais cobrados dentro do processo penal. Para aprofundar seus estudos, indicamos as obras de Renato Brasileiro de Lima e o material esquematizado de Leonardo Barreto. Vamos juntos desvendar os pilares do processo penal? Então, continue conosco. Para entendermos a dinâmica do processo penal, precisamos começar pela sua definição. O que ele é? Em essência, o direito processual penal é o conjunto de normas, que englobam tanto regras quanto princípios, que regulamentam a atuação do Estado na sua função jurisdicional de aplicar o direito penal objetivo. Seu objetivo primordial é tutelar os direitos e garantias fundamentais de todos os envolvidos no processo. Podemos identificar algumas características marcantes do direito processual penal. Ele é normativo, pois se consubstancia em um sistema de regras e princípios estabelecidos. É autônomo, possuindo seus próprios institutos e lógica, ainda que intrinsecamente ligado ao direito penal. E, crucialmente, é instrumental, servindo como a ferramenta, o meio pelo qual o direito penal objetivo se concretiza. E qual a finalidade de tudo isso? A finalidade imediata é alcançar a tão almejada pacificação social, resolvendo os conflitos decorrentes de infrações penais. Já a finalidade imediata é viabilizar a aplicação do direito penal, tornando suas normas concretas no caso específico. É importante contextualizar o nosso Código de Processo Penal, CPP. A legislação vigente data de 1941, um período histórico marcado pela ditadura da Era Vargas e com uma forte influência do Código Rocco da Itália fascista, o que explica algumas de suas raízes inquisitoriais e autoritárias. Há um projeto de lei de 2009 visando a um novo CPP, mas o atual ainda é o que nos rege. Essa herança histórica nos leva diretamente aos sistemas processuais penais. Ao longo da história, diferentes formas de conduzir o processo penal surgiram. Podemos destacar três principais: 1. Sistema inquisitório, típico da Idade Média, com raízes romanas, onde não havia uma clara separação entre Igreja e Estado. Características marcantes eram o sigilo, a escrita, a concentração de poderes em uma única figura que julgava, acusava, investigava e defendia, a tortura como meio de obtenção de prova, dos chamados juízos de Deus como a ordalha, e um sistema tarifado de provas, onde o valor de cada prova era predeterminado por lei. Não havia espaço para o contraditório e a ampla defesa como entendemos hoje. As palavras-chave para lembrar desse sistema são concentração, parcialidade, objeto. O processo era centrado no objeto da acusação, tortura, sistema tarifado de provas, sigilo e ausência de contraditório e ampla defesa. 2. Sistema acusatório, e surge no contexto pós-Revolução Francesa, com origens gregas e romanas, e caminha lado a lado com o Estado democrático de direito. Nele, prevalece a oralidade,
a publicidade dos atos processuais e a separação de funções, com órgãos distintos para acusar, do Ministério Público, conforme o artigo 129 da Constituição Federal, defender e julgar. A tortura é veementemente rechaçada e a valoração das provas se dá pela persuasão racional do juiz. O CPP brasileiro adota esse sistema, conforme expresso no artigo 3º-A. As palavras-chave aqui são, em desconcentração, imparcialidade, sujeito, o processo é centrado nas partes, rechaço à tortura, persuasão racional, publicidade, oralidade e presença de contraditório e ampla defesa. 3. Sistema misto, com raízes francesas do século XIX e remetendo ao período napoleônico. Esse sistema combina características dos dois anteriores. Em um mesmo processo, observamos uma fase inicial com características inquisitoriais, como a investigação, seguida por uma fase judicial com traços acusatórios. É crucial ressaltar que o processo penal brasileiro não pode ser classificado puramente como inquisitório, embora possa apresentar pontualmente algumas características dessa natureza em certas fases. A palavra-chave é 2 em 1, representando a combinação dos sistemas inquisitório e acusatório em um mesmo processo. Superada a análise dos sistemas, adentramos a principiologia do direito processual penal. Os princípios são os alicerces, as vigas mestras que sustentam todo o edifício do processo penal, garantindo a observância dos direitos e garantias fundamentais. Como bem disse Beccaria, em dos delitos e das penas, um homem não pode ser considerado culpado antes da sentença de um juiz, e a sociedade só pode retirar sua proteção após uma decisão que comprove a violação dos pactos sociais. É fundamental entender que o processo penal é, por natureza, contramajoritário. Sua função primordial é proteger o acusado contra o poder punitivo do Estado, e não simplesmente satisfazer um anseio punitivista da sociedade. A forma como um Estado trata seus acusados reflete diretamente a sua própria natureza e os valores que o regem. Dentro da principiologia, encontramos princípios explícitos, ou seja, aqueles expressamente previstos na Constituição Federal e em outras leis, e princípios implícitos, que decorrem da interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Entre os princípios explícitos, destacamos, em 1. Presunção de inocência, ou não culpabilidade. Artigo 5º, inciso LVI, da Confira 88. A regra é clara, e ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse princípio se desdobra em duas importantes regras. Regra probatória, que indúbio pro réu na dúvida, decide-se em favor do réu. Se as provas não forem suficientes para formar a convicção do juiz sobre a culpa do acusado, a absolvição é a medida que se impõe. Regra de tratamento, e a presunção de inocência não se aplica apenas no momento da decisão final, mas durante toda a persecução penal. O acusado deve ser tratado como inocente até que se prove o contrário por uma decisão definitiva. As ADCS 43, 44 e 54 do STF reforçaram a inconstitucionalidade da execução provisória da pena, reafirmando que a culpabilidade só se estabelece com o trânsito em julgado. Contudo, o artigo 492 do CPP, relativo ao Tribunal do Júri, traz uma aparente flexibilização ao permitir a execução provisória da pena em condenações iguais ou superiores a 15 anos. 2. Igualdade processual, ou paridade de armas. Artigo 5º, caput, da Confira 88. Garante que as partes no processo devem ter as mesmas oportunidades e instrumentos para apresentar suas alegações e provas. Reconhecer-se que o Estado possui o monopólio da técnica de investigação, buscando-se um equilíbrio processual. 3. Ampla defesa. E artigo 5º, inciso LV, da Confira 88. Assegura ao réu e ao seu defensor o direito de utilizar todos os meios de defesa admitidos em lei.
desdobra-se em defesa técnica ou processual ou específica exercida por um profissional habilitado, como advogado, defensor público ou dativo. Autodefesa, ou material ou genérica exercida pelo próprio acusado e se manifesta no direito de presença, no direito de audiência, de em corte, e na capacidade postulatória, em alguns casos específicos. A súmula 707 do STF estabelece a nulidade da falta de intimação do denunciado para contrarrazoar recurso contra a rejeição da denúncia, não sendo suprida pela nomeação de defensor dativo. Já a súmula 523 do STF diferencia a falta de defesa, nulidade absoluta, da defesa deficiente, nulidade relativa, exigindo prova de prejuízo. E a súmula 705 do STF protege o direito de apelação do defensor, mesmo diante da renúncia do réu sem assistência técnica. 4. Plenitude de defesa, e artigo 5º, inciso xvio, alínea A, da Confira 88. Princípio específico do tribunal do júri, que vai além da ampla defesa, permitindo à defesa apresentar teses não estritamente jurídicas, como argumentos de ordem social, moral ou emocional. 5. Favor rei, decorrente da presunção de inocência, artigo 5º, LVI, Confira 88, é um supraprincípio que irradia seus efeitos por todo o ordenamento jurídico, favorecendo o acusado em caso de dúvida ou lacuna na lei. 6. Contraditório, artigo 5º, inciso LV, da Confira 88. Garante a ambas as partes, a acusação e defesa, o direito de serem informadas sobre os atos processuais e de se manifestarem sobre eles. Possui dois momentos: contraditório para a prova, real ocorre durante a produção da prova, permitindo às partes participar ativamente na sua formação. Contraditório sobre a prova, diferido a prova é produzida em um momento e, posteriormente, as partes têm a oportunidade de se manifestar sobre ela, como ocorre com as provas cautelares irrepetíveis, exemplo, e interceptação telefônica. 7. Juiz natural, artigo 5º, inciso LII, da Confira 88. Possui duas vertentes, na vedação à criação de tribunais de exceção, ou seja, tribunais criados após a ocorrência do fato, como o Tribunal de Nuremberg, e a garantia de que o acusado será julgado pelo juízo competente previamente estabelecido pelas normas de organização judiciária. 8. Publicidade, artigos 5º, incisos LX e XXI, e 93, inciso 9, da Confira 88. No sistema acusatório, a regra é a publicidade dos atos processuais, garantindo a transparência e o controle social sobre a administração da justiça. Excepcionalmente, a publicidade pode ser restringida em casos específicos previstos em lei. 9. Vedação das provas obtidas por meios ilícitos, em artigo 5º, inciso LVI, da Confira 88. Absolutamente nada justifica a obtenção de provas mediante tortura ou desrespeito às normas legais. A teoria dos frutos da árvore envenenada estabelece que todas as provas derivadas de uma prova ilícita originária também serão consideradas ilícitas por derivação. No entanto, existem teorias limitadoras que admitem a licitude da prova derivada em casos como a fonte independente, artigo 157, CPP, a descoberta inevitável, artigo 157, CPP, a mancha purgada, quando o vício é sanado, e o encontro fortuito de provas, serendipidade. 10. Economia processual, celeridade e duração razoável do processo, e artigo 5º, inciso LXVI, da Confira 88. Busca-se a eficiência e a rapidez na tramitação do processo penal, sem, contudo, abrir mão dos direitos e garantias fundamentais. 11. Devido processo legal, artigo 5º, inciso LIV, da Confira 88. Garante que todos os procedimentos estabelecidos em lei sejam rigorosamente observados, assegurando um julgamento justo e equitativo. Além dos princípios expressos, temos os princípios implícitos, que, embora não estejam explicitamente escritos na Constituição ou em leis infraconstitucionais, são extraídos da interpretação do sistema jurídico.
Um dos mais importantes é o princípio da não autoincriminação ou nemo tenetur-se detegere, que decorre de diversos dispositivos constitucionais e de tratados internacionais, artigo 5º, inciso li, confira 88, artigo 14.3, g, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e artigo 8º, parágrafo 2º, g, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Esse princípio vai além do direito ao silêncio, abrangendo o direito de não ser compelido a confessar, a inexigibilidade de dizer a verdade. Súmula 522 do STJ ressalva a atribuição de falsa identidade como conduta típica, o direito de não praticar qualquer ato ativo que possa incriminá-lo e o direito de não produzir prova invasiva contra si mesmo. O direito ao silêncio pode ser exercido de forma total ou parcial, sendo esta última horizontal, em relação a todo um ato processual, ou vertical momentânea, em diferentes momentos de um mesmo ato. O STJ já decidiu, HC 703.978, SC, que é ilegal encerrar o interrogatório do réu que se nega a responder antes de oportunizar as perguntas da defesa. Chegamos ao final desta primeira aula sobre o fascinante mundo do processo penal. Vimos as disposições introdutórias, a evolução dos sistemas processuais e os princípios fundamentais que regem a aplicação da justiça criminal em nosso país. Lembrem-se que compreender esses pilares é essencial para avançarmos em nossos estudos e para uma atuação jurídica eficaz e justa. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e colegas, e se inscrever no canal para não perder as próximas aulas desta série e outros conteúdos relevantes para o seu aprendizado jurídico. Deixem seus comentários e dúvidas abaixo. Estou à disposição para continuarmos essa jornada juntos. Até a próxima aula, e bons estudos!